Boa noite para todo mundo. Nós vamos começar aqui a nossa live do mês de março com o queridíssimo Dr. Alexandre Hall. Se vocês soubessem como eu sou fã dessa pessoa, eu preciso fazer algumas declarações públicas. Número 1, ele é um médico excelente. Número 2, ele é um médico ativo como membro de sociedade. Ele briga, meninas, por medicina de qualidade. Então, ele não fica só atrás da bancada, fazendo aquilo que é certo para o paciente dele. Ele briga pela especialidade, ele briga por medicina de qualidade, se indispõe com os colegas, porque a história é fazer o que é certo, né, Alexandre? Muito obrigada pelo seu papel, querido. Obrigado pelas palavras, mas o certo é o certo, né? Não tem meio certo. O problema é que a maioria, às vezes, quer ficar em cima do muro e a busca cada vez maior por caminhos fáceis para coisas difíceis. Sim. E que sempre leva para um lugar errado, é cada vez mais comum. Então, dá trabalho, mas vale a pena. Tu também é parecida comigo, sim. Então a gente é farinha do mesmo saco. Eu acho, Alexandre, que essa medicina de qualidade tem público, que é o pessoal que está aqui. Então eu percebo o interesse das pessoas, porque a gente sabe que médico é formador de opinião, a gente sabe que as nossas queridas pacientes que estão aqui ouvindo, elas respeitam a opinião de especialista, mas infelizmente a informação é complexa, ela vem de maneira atravessada, às vezes informação de baixa qualidade. Então o nosso objetivo aqui, meninas, é não só defender a medicina diante dos especialistas, mas também trazer para vocês aquilo que é medicina baseada em evidência, que é qualidade. Então, Alexandre Hall, muito obrigada. Eu vou, sem mais delongas, apresentar o doutor Alexandre. O doutor Alexandre é médico endocrinologista. Ele é presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Metabólica. É professor de endocrinologia da UFSC, foi presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e, como eu disse para vocês, é um endocrinologista faixa preta e super atuante. Muito obrigada, doutor Alexandre. Eu que agradeço por estar aqui contigo e com todo mundo que está com a gente. Ótimo. Meninas, o assunto hoje é emagrecimento, estratégias de emagrecimento saudável. Então, eu queria que o doutor Alexandre explicasse um pouquinho uma coisa que eu gostaria, Alexandre, que as meninas entendessem. Quando a gente fala de peso saudável, quando a gente fala de perder peso, manter peso na balança para ficar saudável, né, Alexandre? Nós não estamos falando só de qualidade de vida, de bem-estar para a gente se deslocar, de autoestima, melhora da aparência física. A gordura, meninas, como eu tentei falar para vocês, ela tem uma função no nosso organismo, ela produz substâncias, e eu queria que o doutor Alexandre esclarecesse um pouquinho para nós, Alexandre, qual que é o sentido da gente praguejar contra a gordura? Qual que é a ideia aqui? A tua pergunta é perfeita. Assim, o que acontece? Quem tem mais idade vai lembrar que se estudava antigamente dizendo que gordura, o tecido adiposo era o depósito de gordura do corpo. Isso mudou há muito tempo. O depósito de gordura no corpo ele é produtor de uma série de substâncias e, dependendo do tipo da gordura depositada, substâncias inadequadas, citocinas, coisas inflamatórias, que vão ser o início de uma cascata que leva basicamente a doença cardiovascular, possibilidade de aumento de colesterol no sangue, glicose, que vem o diabetes, triglicerídeos, depósito de gordura no fígado com a esteatose hepática, que é hoje a principal causa de cirrose no mundo. Passou hepatite B, hepatite C e álcool por causa desse depósito de gordura associado ao sobrepeso e à obesidade. As alterações que têm a ver com a parte física, né? Articulações com artrose, doenças degenerativas de ossos e articulações por causa do excesso de peso. Sempre pensa assim, uma pessoa que está 25 quilos acima do seu peso, talvez saudável, são 5 sacos de 5 quilos de arroz que carrega todo dia nas costas e vão ter impacto na estrutura óssea. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser falada é o câncer, né? O risco aumentado de câncer, eu acho que tu faz um papel brilhante quando fala desse risco aumentado do câncer de mama, mas não é só o câncer de mama, é o câncer de endométrio, provavelmente também o câncer de ovário, câncer fora da área ginecológica, como é o câncer do esôfago, o câncer de intestino sabidamente está associado com a obesidade e outros tipos de tumores. Então é muito mais do que simplesmente uma questão estética. A gente está falando que
excesso de peso associado a excesso de gordura, porque eu posso ter uma pessoa pesada, musculosa, que é diferente. E por isso que a Sim. composição corporal muitas vezes vai ser importante. Por quê? Porque, olhar aquela pessoa ali, o peso dela está em excesso por causa do IMC. Mas se ela tiver uma composição corporal com baixo índice de gordura, ela não tem um problema do peso. O problema é o excesso de gordura no corpo, principalmente a gordura visceral, a chamada barriga. É o depósito de gordura nas vísceras. Essa é a mais grave, essa é a mais perigosa. Então, isso que o Alexandre falou, meninas, é muito importante. A gordura como fonte produtora de doença. Então, o Alexandre citou ali no caso de câncer, e às vezes o Alexandre acha que as pacientes não entendem muito bem isso. Gordura, meninas, no caso da mama, que eu vou dar um exemplo aqui, produz hormônio. A gordura não está lá parada quietinha, ela está produzindo coisas que nos adoecem. Então, quando a gente fala perca um peso, estava até vendo uma estatística interessante, Alexandre, 30% a mais de cânceres diversos nos últimos 15 anos atribuídos a problemas comportamentais e a obesidade e sedentarismo principal deles. Então, esse mês de março a gente comemora, né, Alexandre, o Dia Internacional de Combate à Obesidade. E combater a obesidade, meninas, é produzir saúde. E aí, Alexandre, você falou uma coisa muito legal. Você falou de gordura visceral. Você falou pra gente assim, não, tem gente que é pesado, mas é musculoso. Então, eu estou imaginando aqui que o meu paciente precisa entender que peso saudável, às vezes, não é um número na balança, né? Como é que você avalia, Alexandre, que eu acho muito importante o paciente entender onde ele deve chegar. Nós não estamos falando de estética, né? Não, definitivamente não. A estética é consequência, não é o objetivo. E quem busca o objetivo estético geralmente escolhe os caminhos errados, porque quer uma coisa que de repente aquele corpo não está querendo. Esse é um ponto fundamental. Só finalizando com relação ao anterior, a obesidade é a segunda fator de risco associado a câncer. Só perde para cigarro. Cigarro é o primeiro, o segundo é a obesidade. Então, onde chegar? O que é saúde quando se fala de peso? É uma pergunta difícil de se responder, porque os estudos se baseiam muito no chamado índice de massa corpórea, que para a população, esse IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e que a gente categoriza até 25 normal, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40, antigamente chamada obesidade mórbida, hoje a gente só usa o termo obesidade grau 3. Então, ela é uma ferramenta que é importante para estudos populacionais, mas individualmente eu posso ter uma pessoa densa, mas que tem muito músculo. Como é que eu diferencio isso? Composição corporal. Nem sempre é tão fácil. A gente tem vários consultórios médicos e de nutricionistas que têm o bioimpedância, que é uma das maneiras de ver a composição corporal, quanto tem de massa magra, quanto tem de massa gorda. Como médico, eu posso usar uma estratégia, que é a utilização da DEXA, que é um exame que os planos de saúde cobrem, que além de eu ver a massa óssea, principalmente quando a gente está falando de uma mulher no climatério, que é super importante para ver se está tendo perda de massa óssea, seja osteopenia ou osteoporose, mas eu consigo ver o percentual de gordura, percentual de massa magra e aonde está se localizando, porque aqui tem um dado importante. Às vezes a pessoa tem obesidade sarcopênica. Opa, que palavra horrorosa é essa? Além de ter muita gordura, não tem massa magra. Quanto menos músculo, menos tem essa capacidade metabólica de manter o peso. E aí você entra num círculo vicioso. Mais gordura, menos massa magra, e aí a coisa perde muito o controle. Então, onde chegar, que foi o que tu perguntou? Não existe uma palavra mágica. Certamente a cintura abdominal é uma medida interessante, também populacional. Quando a gente fala de mulher, para a mulher do Brasil, que é uma mulher tão heterogênea, né? A gente é uma mistura de raças de tantos lugares, mas teoricamente um ponto de corte seria uma cintura abdominal de 80 centímetros para a mulher, acima de 80 o risco de ter doença associada a essa cintura abdominal aumentada, a essa barriga que começa a aparecer, aumenta. Então a gente sempre quer buscar uma cintura menor, não pela estética, mas a estética vem junto, porque se eu diminuo a cintura abdominal pensando na saúde, esteticamente talvez essa paciente fique mais confortável. Então a gente usa diferentes ferramentas e não só apenas a balança. Tu sabe que uma coisa que eu gosto muito, Adriana, é a questão da roupa. Eu acho que a roupa é uma medida importante para a mulher. De repente, ela não enxerga tanto a diferença na balança, mas ela diz,
eu começo a me sentir mais confortável, estou sentindo que a calça não está tão apertada, o sutiã, a blusa, o braço. Então, são medidas importantes e que a gente tem que trabalhar sempre isso, porque se fica só a balança, fica uma... Sabe que é tão comum, e eu acho que tu vê isso no consultório, na hora que eu vou pesar a paciente, ou o paciente tanto faz, mas a paciente, ela fala, ai, lá vem um momento difícil, ai, lá vem a maldita, e é interessante, e é todo, assim, ó, não, todo porque eu não gosto da palavra toda, mas é uma imensa maioria que tem essa relação de desafeto com a balança. Então, não vamos botar a balança como a única coisa a ser buscada. Vamos buscar coisas outras, como medidas, como composição corporal, para buscar, em última análise, saúde. Perfeito, Alexandre. Então, o que o doutor Alexandre falou, meninas, a pergunta é o que é saúde? Então, a gente queria que vocês fossem emocionalmente equilibradas para entender que tem que evitar o exagero e chegar no que a gente quer que vocês estejam no saudável. O doutor Alexandre disse que a gente pesa, mas a balança não é tanto assim. Às vezes ela não representa a realidade. A gente mede a circunferência do abdômen de vocês no consultório, é por isso. O doutor Alexandre falou de um exame novo, que é a densitometria de corpo inteiro, que a gente pode pedir para vocês, e o nutricionista de vocês pode olhar isso que ele falou. Olha, a massa magra está lá embaixo, precisa ganhar a massa magra. A massa gorda está lá em cima, está em sobrepeso. Então, quando a gente, meninas, caracteriza vocês como não saudável, que é o sobrepeso para cima, por qualquer uma dessas maneiras, vocês estão com a saúde de vocês ameaçada. Então, a partir daí, né, Alexandre, a gente precisa agir. E eu queria que tu dissesse para nós, Ali, dessa questão do pilar de emagrecimento saudável, né? Então, a gente fala bastante aqui, sempre das mesmas coisas, atividade física, sono, etc. Eu queria que tu falasse, para mim, o que é indispensável para poder emagrecer com saúde. Só vou fazer um comentário, porque a Jaque já botou ali, ó, sobem na balança já dizendo, ai meu Deus, é isso. Isso quando não desmarca, né, Alexandre? Não vou na consulta não, porque eu tô com 2 quilos a mais, vou esperar perder um pouquinho. Para quem me conhece sabe que eu mando as minhas pacientes para a Jaque, que é a nutricionista que eu confio, de olhos fechados, que todos nós trabalhamos com o mesmo caminho, que é tentando sempre buscar a saúde das nossas pacientes de uma maneira geral. Pilar de emagrecimento, pilar de vida saudável, acho que se baseia... E a tua pergunta é tão interessante, porque de vez em quando, dando entrevista, mídia nacional, isso e aquilo, sempre o jornalista pergunta, doutor Alexandre, o que é mais importante? Alimentação ou atividade física? Tudo é importante, eu tenho que fundamentar as coisas ao mesmo tempo. Não adianta uma triatleta que come todo dia com churrasco ao meio-dia. Não adianta aquela dieta hiper nota 10 e não faz absolutamente nenhum gasto calórico. Eu preciso do equilíbrio das forças. Então eu preciso sim de uma alimentação saudável. E eu falo inclusive para a Jaque, não adianta achar que todo mundo vai ter dieta nota 10, porque isso não é verdade. Mas a gente tem que mirar uma dieta saudável na maior parte do tempo. Eventualmente vão haver exceções. Nós somos normais, todos são normais. A questão é que não pode ter exceção todo dia. Quando se descuida, começa a ter exceção todo dia. Então, é isso que tem que se buscar. Associado a uma atividade física. E aqui, atividade física, para mim isso é muito claro, inclusive eu faço, então quero deixar claro, então eu posso pegar no pé das pacientes porque eu faço. Eu também. Isso. E a gente tem que buscar coisas que sejam factíveis para a gente. Se o paciente ou a paciente disser assim, não, eu quero fazer crossfit. Se o paciente disser que eu quero fazer beach tênis, se o paciente disser que eu quero fazer caminhada na beira-mar porque não tenho grana para pagar a academia, está valendo. A questão é sair do sedentarismo. A partir do momento que sai do sedentarismo e pega ritmo, aí a gente fala de atividade física ideal, onde eu busco a atividade aeróbica, onde eu vou ter a caminhada, a bicicleta, o spinning, o elíptico, onde eu vou ter a anaeróbica, que é o exercício de resistência que para melhora muscular é fundamental. E eu preciso também de exercício de flexibilidade, que é onde pode ter pilates, onde pode ter alongamento. A gente vai se encurtando, né? É tão comum medir algum paciente que tu fala para se esticar e se estica, e daí, mesmo assim está 1 ou 2 centímetros abaixo. Então, na medida que sai do sedentarismo, a gente pode dar esse passo para frente para buscar o equilíbrio dos tipos de exercício para buscar a questão da saúde. Lembrando que se eu quero emagrecer,
Não adianta eu querer hipertrofia ao mesmo tempo. Não dá de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta querer achar que vai ficar com o músculo aumentado e querer diminuir gordura simultaneamente. Eu tenho que focar. Então vamos focar para perder gordura? Vamos focar para perder gordura? Ok. Focamos no aeróbico, diminui a gordura para depois o anaeróbico melhorar a massa muscular. Tem que ter um planejamento, Adri. Tem que ter um planejamento de longo prazo. Mas não é só dieta e alimentação, a dieta e a atividade física. Cabeça é importante. Sono é fundamental. Dormir mal engorda. Queria que ficasse gravado. Dormir mal engorda. Então, dormir bem é importante para a gente restaurar, resetar aqui em cima, que libera tantos hormônios. Então, certamente nem sempre é fácil, né? Às vezes tu tem pessoas que fazem tudo isso, mas tem uma vida caótica, milhões de problemas emocionais no casamento, de filho, trabalho, isso e aquilo, mas é onde a gente vai buscar. Então, se tu me dissesse os pilares, eu botaria nessa parte: alimentação, atividade física, sono, diminuição do nível de estresse e, em alguns casos, a medicação pode ser necessária, por isso que existem tratamentos para isso, mas a base são essas outras coisas, não o remédio. E é uma inversão de valores hoje em dia. As pessoas querem uma pílula mágica e não fazer mais nada. Isso não existe, isso é uma falácia. Sensacional, Ali. Então, olha só, meninas, começamos falando de o que não pode faltar. Então, a gente está aqui querendo que vocês percam peso com saúde. Aí o doutor Alexandre falou muito bem da questão do sono, tem que investir nisso. Se você não dorme bem, procure ajuda, porque o sono é fundamental. E o Alexandre falou do exercício, muitas pacientes me perguntam, Alexandre, vou fazer musculação para ganhar massa magra, para perder peso. O Alexandre foi sensacional, foquem na atividade aeróbica, cheguem, percam peso e depois a gente vai polir isso, né, Alexandre? E aí, Alexandre, a gente estava falando de comida, quando tu disse para nós que em relação à alimentação, né, que isso aí já é o básico de tudo. Em relação à alimentação, o que a gente vem assistindo, Alexandre, é uma confusão na cabeça dos meus pacientes. Então, eu chego lá no consultório, a doutora, a nutricionista, já que querida do meu coração, melhor nutricionista ever. Então, a nutricionista fala, tem que comer de 3 em 3 horas, aí a outra fala, não, vamos fazer jejum intermitente, não, você não tem que comer nada, ou então você tem que passar o dia inteiro com fome, eu tenho que comer o tempo todo. Então, fica muito confuso para as minhas pacientes entenderem que parecia que era mais fácil antes, né? Como que primeiro, Alexandre, antes do conteúdo, a questão dos intervalos? Existe regra? Vamos para estudos, vamos para ciência, tá? Para não ficar no achismo, eu acho que a questão nutricional ela evoluiu muito nos estudos nos últimos anos e você vai encontrar diferentes informações a respeito disso, desde uma dieta equilibrada a cada 3 horas, então é o café da manhã, é a colação, é o almoço, é o lanche da tarde, é o jantar e é a ceia, até a questão do jejum intermitente, onde fica com um jejum de 16, 18 horas, e aí tem uma questão que eu acho que é super importante. Em quem foram feitos esses estudos? Foi feito num adulto jovem, homem e mulher, sem nenhuma doença, ou foi feito numa mulher na pós-menopausa, ou um cara que já tenha diabetes, hipertensão e obesidade? Então, são grupos completamente diferentes. Então, o que eu acho? Primeiro, a comida não é para bonito, a comida é para nos nutrir. Por isso que tem essa profissão linda chamada nutrição. Então, a partir do momento que nós colocamos algo dentro da gente para gerar energia e manter um corpo humano vivo e saudável, qualidade faz diferença. Então, se eu ponho comida ruim, independente do esquema de horário, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Não adianta me dizer que vai comer meio quilo de chocolate de 3 em 3 horas, ou vai fazer um jejum intermitente e quando comer vai comer meio quilo. Não vai dar certo. Essa conta não fecha. Então, o que a gente precisa? Se nós pensarmos numa imensa maioria de estudos, vamos lá, dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta que até hoje ela faz sucesso e que traz uma série de benefícios cardiovasculares, mas que tem uma questão cultural e social envolvida. Quando tu tenta replicar a dieta mediterrânea do que os caras fazem lá, e que tem um vinho, e que tem um azeite de oliva, não é a mesma coisa pra gente aqui. Mas lá funciona. Então isso tem que ser bem
cuidado, porque o que, que acontece? Estudo é uma coisa, vida real é outra. Eu, particularmente, não gosto das dietas da moda. Eu acho que as dietas da moda, onde entra diferentes dietas, onde tem desde a época de Atkins, as dietas proteicas, de uma maneira geral, que é onde vem a low carb, porque se tu aumenta a proteína, tu diminui carboidrato, até zerar carboidrato, que é a cetogênica, que faz emagrecer. Mas qual é o preço disso? Talvez para uma garota de 20 anos que esteja 2 quilos acima do seu peso ideal, o impacto não seja grande. Mas para uma mulher que está no climatério e que está começando a ficar com a alteração do colesterol, a alteração da glicose, aquilo pode ser uma bomba em cima dela. E fazer uma série de cascata de reações aparecendo doença. Então, por isso que, assim, dieta não é para amadores. Para isso existe profissional, para isso que existe ou há nutricionistas, existem as orientações médicas do que tem de doença associado. Não pode as pessoas simplesmente fazer dieta por causa que uma celebridade da internet fez e ensina a fazer. Não funciona assim. E as pessoas acham que isso daí é sério. Não é sério. Então, a pessoa... Estamos falando de mulheres aqui, basicamente, precisa ser bem avaliada, precisa ser bem examinada. Quando vai na nutricionista, faz o recordatório alimentar, fica 1 hora, 1 hora e meia conversando. Qual é o nosso problema, né, Adri? As pessoas que vão em alguns nutricionistas, o nutricionista não fala mais de comida, quer dar um monte de manipulado, de coisinha para a farmácia de manipulação, ao invés de falar de comida, não sabe nem falar de comida. Nutrição é comida. Comida de verdade, como fala a Rita Lobo, é comida de verdade, é onde tem arroz, onde tem feijão, onde tem brócolis, onde tem... O que a gente tem que cuidar? Tem que diminuir gordura saturada, tem que diminuir excesso de sal, tem que diminuir o açúcar, tem que diminuir o industrializado. Aqui não tem dúvida. O industrializado trouxe uma coisa negativa para a saúde nutricional daqui no mundo inteiro, né? Entendi, Ali. Então, meninas, isso que o Alexandre falou é fundamental. Então, basicamente, pelo que eu entendi, Alexandre, você está dizendo, procure um especialista, porque essa questão do intervalo não é igual para todo mundo, as pessoas são diferentes, elas são diferentes entre elas, são diferentes entre países, então não tem regra. Entretanto, tem uma regra, que é qualidade da comida. E o doutor Alexandre está dizendo o quão importante é isso. E eu reforço, Alexandre, que na nossa área, que é a oncologia, meninas, não é só perder peso. Já está provado que verdura, fruta, legume, fibra reduz a incidência de câncer. Então, quando vocês forem fazer uma dieta bem restritiva, que vocês só comem ali a proteína, fica o dia inteiro passando fome, de noite come um boi, nesse momento vocês estão fazendo uma coisa que para a saúde de vocês, do ponto de vista oncológico, não é legal, aumenta risco de câncer, esse tipo de desequilíbrio. O Alexandre disse que, além disso, não funciona, além de não ser saudável, não funciona para emagrecer. E aí o Alexandre falou dos demônios, já respondeu uma das perguntas, quem são os demônios, né, Alexandre? E aí eu emendo outra pergunta, o demônio não é o glúten nem a lactose, é isso mesmo? Porque eu achei que o peso ia porque tem intolerância à lactose, tem intolerância ao glúten, é isso aí? Tu sabe que eu acho que, olhando esses últimos 10 anos, a sensação que eu tenho é a seguinte, Adriana. Precisavam achar um vilão. E aí é uma população que queria achar um vilão e profissionais inadequados que geraram esse vilão. E juntou a fome com a vontade de comer. Essa epidemia de intolerância ao glúten, de intolerância à lactose, é surreal. E a sacanagem que eu acho é que, assim, ó, quando a gente tem uma paciente com doença celíaca, e é tão aviltante para essas pessoas, porque ter doença celíaca é um horror, no sentido porque o glúten faz tão mal que qualquer contaminação gera sintoma, e aí vem esses produtos gluten-free, que no fundo tem contaminação de glúten, mas virou uma moda, né? Para essas pessoas que realmente precisam, a coisa não funciona. O que eu acho? Eu acho que quando vem essas coisas assim, vamos tirar a lactose, vamos tirar o glúten, tu tira uma série de alimentos. Essa que é a verdade. Então tu tira uma lista de alimentos. Existe indicação médica? Na maioria dos casos, a minha opinião é que não. Isso pode ser um caminho nutricional para
diminuir, de repente acha que fica com menos flatulência, porque tirou... Flatulência é gases, desculpa. Fica com menos gases, menos distensão abdominal. Pode ser que sim, isso pode acontecer. Mas é diferente de ter uma intolerância que precisa usar lactase, que é enzima de coisas que antigamente não tinha nem no Brasil, trazia dos Estados Unidos o Lactaid, e a pessoa daí conseguia comer a pizza com o queijo e aí não ter sintoma. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, houve uma proliferação desnecessária com relação a essa questão do glúten e da lactose. Na minha opinião, na maioria das vezes, não tem necessidade, as pessoas sofrem por causa disso. Individualmente, a pessoa pode observar, porque é super comum chegar para a gente e dizer assim, doutor, pede para a gente o teste de tolerância à lactase, ou então os exames que são os anticorpos para a questão do glúten, e a gente pede e dá tudo normal, mas fazem mesmo assim. Não adianta nada. Faz da mesma maneira. Então, isso é muito comum acontecer. Então, o que eu acho? Eu acho que precisa ser falado abertamente, que se a pessoa está tendo um acompanhamento nutricional, essa conversa com a nutricionista é fundamental, ela precisa conversar sobre isso, que caminhos nutricionais vão seguir, mas não é uma regra que possa ser usada para todo mundo. Na minha opinião, das nossas pacientes e consultório, o que a gente tem é que a maioria das vezes aquilo não é necessário. E é mais caro, é mais difícil, dá mais trabalho. Cara, tudo que for feito com peso no sentido, nas costas de dificuldade, não vai dar certo a longo prazo. Isso tem que ficar claro. As atitudes têm que ser tomadas para elas serem factíveis e que possam ser feitas a longo prazo. Exemplo simples, atividade física. Não adianta morar no centro e querer fazer atividade física em Jurerê porque a academia da amiga está lá. Não vai dar certo. Tu tem que ter atividade física ao teu redor, tu tem que ter comida que seja factível para aquela família, para aquele padrão alimentar, para aquele paladar. Então, isso sim é que é o caminho que é o mais difícil de achar. Mas quando dá certo, caraca, como é bom ver o resultado, né? E aí a coisa funciona super bem. É exatamente isso, Alexandre. Então, o Alexandre está falando para vocês, menina, uma coisa que é super importante. Primeiro, só fazer um parêntese, menina. Quem tem intolerância a glúten, tem intolerância à lactose, tem sintoma. A pessoa não precisa fazer o exame para descobrir isso. Ela tem diarreia, ela tem cólica quando come. Então, essa ideia de procurar um médico que pede esse teste e diz que vocês vão emagrecer porque ele descobriu que vocês são intolerantes, não é verdade. E aí o doutor Alexandre está aqui tentando explicar para vocês que não adianta fazer teste, que não precisa fazer teste e que não precisa cortar o que não faz mal para vocês. Precisa cortar aqueles demônios que ele citou. Industrializado, açúcar, gordura saturada, aquilo tudo lá. Então, perfeito, Alexandre. E nessa linha do que você está falando, Alexandre, dos nutricionistas, porque assim, eu amo nutricionista, eu aprendi a comer com a Jaque, eu agora estou no momento de transição hormonal, o peso subiu, estou reaprendendo a comer de novo. Então, isso faz parte do processo, né, Alexandre? Agora, já tive o cenário onde as minhas pacientes vão no nutricionista e aí o nutricionista pede intolerância à lactose, é uma das coisas, né, Alexandre? Aí pede as proteínas, aquele negócio todo lá, aquele carnaval de cortisol, de um monte de exames que eu não sei interpretar. E às vezes meu paciente faz aqueles 40 exames e ele acha que a saída para o problema metabólico dele está naqueles 40 milhões de exames ali. Também está errado, né, Alexandre? Não mudou muito isso, né? Vamos para as regras sendo bem clara. Como tu disseste, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e isso é regido por lei. Nutricionista tem a possibilidade de fazer diagnóstico de doenças nutricionais e aí é onde entra minerais e vitaminas, não entra hormônio. Por isso que quando esses pedidos são feitos, os planos de saúde não aceitam que alguém que não seja médico peça hormônio. 99,9% dos hormônios pedidos nessa lista de 150 exames são desnecessários, porque existe uma proliferação de cursos que ensinam médicos picaretas, médico eu falo, picaretas safados, sem vergonha, muitas vezes sem nenhuma especialidade médica, que pede T3 reverso, que pede cortisol, que pede PTH sem nenhuma indicação. Eu fico louco porque alguém paga essa conta. Ah, é o plano de saúde. Não, alguém paga essa conta.
Alguém paga. É o próprio paciente que está pagando de uma maneira indireta, de exames desnecessários. E errado também, Adri, de médicos que fazem a cópia desses pedidos de exames, porque eles se expõem, porque eles fazem o papel de burro pedindo coisas desnecessárias. Esses dias apareceu uma paciente com diabetes tipo 1, foi na nutricionista que pediu dosagem de insulina. Usa insulina, não se dosa insulina para quem tem diabetes tipo 1 e é de uma ignorância. Aí o médico replicou o pedido que tinha sido pedido pela nutricionista. Quem que fez o papel de burro? O médico. Então, esse é um problema que a gente tem da utilização errada da ferramenta. A ferramenta exame complementar de laboratório serve para diagnóstico baseado numa história, num exame físico, no que a gente chama de anamnese médica. E o que hoje acontece? Atira para tudo que é lado, acerta onde não sabe no que acertou, não sabe interpretar e cria doenças desnecessárias. Esse é o cenário disso, de exames que são pedidos hoje à torta e à direita. E o pior é quando o paciente chega assim, ai doutor, eu gostei tanto porque me pediram tanto exame que ninguém nunca tinha pedido. Burrice! Burrice, porque não adianta pedir exame desnecessário. Às vezes pedem PSA para mulher, é que nem eu pedir, sei lá, exame de fazer preventivo de colo de útero para um homem. É a mesma coisa. Então, a gente precisa utilizar a medicina e a ciência de uma maneira mais sábia, mas para isso precisa querer. Eu acho que às vezes tem o conhecimento, mas às vezes não se quer fazer dessa maneira. Perfeito, Alexandre. Então, meninas, o que o Alexandre está dizendo, em linhas gerais, é que quando a gente não reproduz aquele pedido da nutricionista, não é proteção de especialidade, isso não é o que está acontecendo. Entre tudo que o Alexandre falou, além de tudo que ele falou, tem o fato que está desviando a atenção de vocês para o que importa. Vocês estão olhando aquilo tudo lá, estão pensando que a saída está lá e, infelizmente, não está. Então, tem isso, né, Alexandre? A gente não vai dosar o que não te ajuda. Esses dias eu fui numa médica, ela falou para mim que ia fazer um teste genético. Eu falei, o que nós vamos fazer desse teste? Aí ela, não vai mudar nada. Eu falei, então não vou fazer. Porque tudo que é informação que a gente recebe, que não consegue trabalhar com ela, eu falo para vocês assim, né, Alexandre? Cortisol tá alto, eu sou super estressada, trabalho um monte. O que eu vou fazer com o meu cortisol alto? Eu não tenho o que fazer. E eu não preciso dosar, né, Alexandre? Eu sei que eu estou trabalhando um bocado. Eu preciso do cortisol para saber que está estressado, não, né? Pois é. Então, meninas, não é de jeito nenhum, por outro motivo que não é para não enganar vocês. A gente não quer enganar. A gente quer mostrar para vocês o caminho certo. E outra coisa que você falou, Alexandre, que foi fantástico, foi as receitinhas. Então, o que acontece? A gente vai no nutricionista, que é espetacular para ensinar a gente a comer, e aí eu saio de lá com uma receita de termogênico. Então, aí a paciente fala para mim, doutora, eu estou tomando um termogênico que não faz mal porque ele é natural, mas ele é um termogênico. Eu queria que tu explicasse para mim essas medicações que vêm da nutrição, se elas têm algum impacto ou não. Primeiro, eu quero dizer que tem muita gente séria, ponto. A Jaque está concordando ali, tem a Clínica Paz, que também está dizendo que é nutri e sente vergonha. É isso. O problema é que os bons pagam pelos ruins. E o problema é que os ruins aumentaram muito na nutrição e estão aumentando muito entre os médicos. Então está longe de ser muito diferente. Então, botando ordem na história. Vamos lá. Para quê? Existe um editorial do Annals Internal of Medicine de 2012. Eu estou falando de 10 anos atrás. E o título era assim, Enough is enough. Suficiente é suficiente. Parem de gastar dinheiro com vitaminas. Por quê? Porque esse mercado de vitaminas, ele é bilionário. E aí são as vitaminas prontas, que quando tu vai para os Estados Unidos, tu tem na CVS, na Walgreens, que o brasileiro, é fácil de ver brasileiro, ele está lá em potes, milhões de coisas. Mas começou a ir para os fitoterápicos. E aí dos fitoterápicos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu tenho contado com os pacientes, feito isso um por um. Eu peço, vamos contar o número de substâncias? E conto. Quando conta, porque geralmente são uns 5, 6 diferentes potes, e cada pote com talvez 2 ou 4 cápsulas para ter a dose, porque é muita coisa misturada, às vezes tem mais de 100 substâncias prescritas. E eu pergunto para eles, alguém acha que isso foi estudado? Que essas doses que são colocadas ali foram estudadas? Por eu militar nisso, eu recebo todo tempo todo patrocinado. A gente está no Instagram.
aparecem os patrocinados, né? E aí tem várias vezes curso de como prescrever fitoterápicos. Então, hoje as pessoas fazem curso. Então, existe estudo para isso? Não. Vamos para a cadeira de farmacologia. Quantas dessas pessoas fizeram farmacologia de maneira correta para justificar esse tipo de prescrição? A imensa maioria não sabe absolutamente nada. E aí a gente chega aqui, eu sei que tu vai falar depois, nessas mortes associadas com remédios, aspas, para emagrecer, que no fundo das vezes são misturas de coisas que podem ter um risco imbuído, mistura de coisas, mentiras que estão ali dentro. Então, na prática, na minha opinião, eu canso de falar no consultório. A paciente chega e diz assim, doutor, eu estou usando isso, eu preciso, e eu vou um por um. E explico um por um, Adri. Um por um, um por um. Às vezes está lá vitamina D, show de bola. Às vezes tem lactobacilos, probióticos, show de bola, não tem problema. O problema é quando tu começa a ver a mistura lá de centelha asiática, morosil, garcínia, não sei o quê, em doses que são complicadas e substâncias que têm risco de quê? Hepatotoxicidade. Não é porque é planta que não possa fazer mal. Maconha é planta. Fumo é planta. Cocaína vem da papoula. Então tem um conceito equivocado das pessoas que acham que planta não tem problema, então pode misturar. E é o que a gente está vendo de mortes associadas a isso. Por esse simplismo das pessoas de acharem é só um manipulado, que é umas plantinhas, umas vitaminazinhas, é só uns comprimidinhos, até que mata. É exatamente isso, meninas, que me preocupou bastante, né, Alexandre? Não sou dessa área, não trabalho com perda de peso, mas fiquei muito assustada com a história da enfermeira em São Paulo que morreu porque tomou chá emagrecedor. Acabamos de perder aquela cantora de forró. E, gente, nós estamos falando de gente que tomou chá. Sabe aquele chá que eu estou tomando aqui, ó, chá natural, não dá nada? Morreu disso. Então, eu queria que o Alexandre falasse um pouco para a gente que quando o Alexandre fala hepatotoxicidade, ele está dizendo faz mal para o fígado, e fazer mal para o fígado mata. E a gente acabou de perder 2 pessoas por chá emagrecedor, né, Alexandre? Vamos lá, depois se vocês quiserem, ponham no Google Pílulas Mortais. Pílulas Mortais foi uma série da NSC aqui em Santa Catarina, que é uma afiliada da Rede Globo. 3 episódios, reportagem de 5 meses de investigação, que na época, uma mulher aqui em Santa Catarina de 27 anos morreu em Lages. E a morte foi muito esquisita, que fez os legistas desconfiar, trouxeram o remédio emagrecedor. E é tão engraçado que naquela reportagem aparecem várias substâncias que ainda hoje estão no mercado. Então, dá volta e continuam morrendo pessoas. Por quê? Porque tem público para isso. Esse que é o problema. Porque as pessoas querem se submeter ao caminho mágico, ao caminho fácil. Porque tu me dizer que é lógico acreditar que um chá 50 ervas emagrecedor, pode a pessoa achar que aquilo é normal? Não pode. Não pode, Adriana. Não pode. Mas aí a gente tem isso. Então a gente tem situações diferentes. A gente tem nesse cenário dessas mortes que a gente está falando, situações onde misturaram várias plantas e plantas com risco de lesão no fígado. Sene, garcínia, são várias plantas. Houve um trabalho agora em 2020 relatando as lesões hepáticas na América Latina com fitoterápicos. Aparece até Herbalife. Cuidado. Então, existe uma série de plantas na América Latina inteira que é usado geralmente por quê? Mulheres de meia idade, é o que o estudo mostrou, e que levam à lesão hepática. Às vezes reversível, às vezes irreversível, que foi o caso da enfermeira que fez um transplante de fígado e que não sobreviveu porque o fígado tinha parado de trabalhar. No caso da cantora, é um pouco mais grave. Teve uma prescrição médica de uma nutróloga do estado dela, essa prescrição está nas matérias de televisão, eles divulgaram, e aonde tem a mistura de várias plantas e remédios. Ela mistura bupropiona com Venvanse, com anfetamina e dá no que dá. Porque acham que não vai acontecer nada. E no fundo, quando você faz essas misturas, proibida pelo Conselho Federal de Medicina, quando fala de remédios, sair da planta, estou para o remédio. Porque as pessoas, o que acontece, Adri? Doutor, eu não consigo emagrecer.
E vai botando, e vai botando, e vai botando, quando vê, está com 10 remédios diferentes. E isso, no fundo, é erro do médico. Ele pode ser processado. Não tem desculpa se ele mistura drogas com interação medicamentosa. Ele tem que saber. Se não estudou, não devia ter se formado. É isso que é o problema. Então, o problema é a utilização inadequada, que é diferente de repente, estar tratando um câncer, deu um quimioterápico que teve um efeito adverso. Era previsto que podia acontecer e estava tratando uma doença grave. A gente estava dando um tiro de canhão para uma doença que é avassaladora em muitos casos. Diferente do que? Essas mulheres, elas estavam tratando que doença nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes elas não tinham nem obesidade, era aquela mulher que queria caber no vestido, e isso que é avassalador, porque tipo assim, o IMC poderia ser normal, mas daí vem aquela adaga na cabeça da mulher, que a sociedade exige que o IMC dela seja 21 ou 22, e ela está com 24,9. E aí, dentro do normal, não tem indicação de remédio nenhum. Na verdade, os remédios, quando tem indicação, é IMC acima de 27. E esses casos todos que a gente falou, nenhuma dessas mulheres tinha IMC de 27, todas tinham IMC normal. Então, o desafio está no erro dessa indústria de remédios emagrecedores fitoterápicos, de médicos safados que não querem a saúde das pessoas e querem ganhar dinheiro fácil. São sem vergonhas, porque muitas vezes eles ganham percentual das farmácias de manipulação, o que é errado. Devia o Ministério Público vir e fiscalizar isso daí, tá? E ainda por cima toda essa situação da sociedade exigir da mulher um determinado peso, que ela não tenha muitas vezes doença, porque é diferente da utilização de uma que tem uma obesidade grau 2, de uma que precisa perder 2 quilos para caber no vestido de formatura do filho. Não dá. Sim. Meninas, isso é super sério. Então, pode dar a impressão para vocês que, assim, nós que batemos muito nessa tecla de vocês não entrarem num caminho ruim, fica parecendo que é antiquado, que tem uma medicina moderna agora que a gente está por fora. O que a gente quer que vocês entendam? Nós queremos que vocês sejam saudáveis, o excesso de peso, o Alexandre já falou das consequências. Nós falamos os pilares, nós queremos que vocês durmam bem, se alimentem bem, com alimento de qualidade, façam exercício. Isso é difícil, mas isso não pode ser substituído, o Alexandre falou, número 1. Então a gente já falou como não tratar com remédio, e nós estamos falando agora não pode ser substituído por essas estratégias que parecem fáceis. Então nós citamos a número 1, que são os chás emagrecedores. Nós citamos 2 pessoas que morreram disso, para que vocês não entendam que só porque chá não faz problema, faz sim, no meio daquelas coisas todas que prescrevem para vocês natural, as pessoas podem morrer, né, Alexandre? Lembrando que naquela matéria de 2019, a moça que morreu aqui em Lages, o IGP, que é o Instituto Geral de Perícia, pegou o remédio que era vendido pela internet e não era escrito no rótulo que eram plantas, mas tinha lá dentro benzodiazepínico, remédio para dormir e anfetamina misturado. Na realidade não era anfetamina, era sibutramina. Ou seja, ainda por cima vendia remédio controlado disfarçado de pílula emagrecedora fitoterápica. Então havia um crime daquela fábrica que nunca conseguiram pegar porque era vendido pela internet e tu não consegue ver. No rótulo parecia que não tinha nem CNPJ. Então é preciso entender que as pessoas não podem se expor por esse caminho tão perigoso, que é um caminho que pode ser literalmente fatal. A gente não quer que as pessoas morram por isso, nós contamos que as pessoas morrem por chá, e eu acho que ainda é mais grave do que isso, Alexandre, que nós estamos falando de coisas que se toma pela boca. E agora, Alexandre, a gente está falando, vamos falar um pouquinho do que é invasivo, do que as pessoas injetam no corpo delas. E, de novo, gente, eu lamento, isso é feito por médico, a gente sabe que quem está fazendo é médico, mas, infelizmente, as lives existem e a gente vem ao público aqui nesse horário para conversar com vocês, porque, infelizmente, nem tudo que médico fala é correto e nós estamos vivendo esse momento. Uma das coisas, Alexandre, que eu tive uma paciente há pouco tempo atrás, que chegou no consultório cheia de efeito colateral, problema de pele, um monte de alteração de laboratório, porque ela injetou enzima emagrecedora. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ela ia para o casamento da filha, fez a injeção de enzima emagrecedora, aí eu fui ler, aí basicamente destrói, eles injetam isso na gordura do abdômen,
destrói a gordurinha e libera substâncias que aumentam o metabolismo. Pelo amor de Deus, Alexandre, isso existe? Você sabe que essa história começa lá atrás com o Lipostabil, que era uma medicação para embolia gordurosa e que depois foi proibido no Brasil, porque começaram a fazer isso, e agora volta disfarçado de outras coisas. É caótico esse cenário. Caótico porque, de novo... Não é legal, né, Alexandre? De novo, isso não tem evidência nenhuma. Sem ciência, a gente está indo por um caminho extremamente perigoso. Só um detalhe na tua fala anterior. Não é porque é médico que o que a pessoa fala é verdadeiro. Cuidado. Hoje, na época de Covid, mas o médico falou tal coisa. Não. Existe opinião. Opinião não é ciência. Eu posso opinar que essa parede aqui atrás de mim é azul. E ela não é, mas é minha opinião. Isso não é ciência. Ciência é o que é estudado. Então, o que a gente tem que ter cuidado, que não é porque tem título de médico, ainda mais com uma montoeira de faculdade meia boca, à torta e à direita que tem por aí, joga no mercado pessoas desqualificadas que simplesmente por ter um CRM na mão se acha dono da verdade. Isso não é verdadeiro. Mesmo quem é especialista, e olha que pra gente ser especialista, a gente estudou pra caramba. Eu não tenho dúvida de que a gente, para chegar onde a gente chegou, claramente se dedicou muito mais do que as pessoas da mesma idade que eu tenho e que fizeram outras profissões. A gente estudou muito para chegar aqui. E eu sei que eu não sei nada, que a gente precisa estudar, 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 porque a gente precisa sempre estar aprendendo. Então, quem chega cheio da verdade, falando de fórmulas mágicas, de coisas que vão mudar a vida das pessoas, mas que sempre tem um ganho secundário, cuidado, 2 passos para trás. Então, aquela pessoa que chega no consultório, numa clínica, diz assim, não, você vai fazer, mas é aqui na minha clínica, vamos injetar tal coisa, vamos botar tal coisa, oferecendo coisas mágicas, diferente de um tratamento numa clínica oncológica para um câncer, que é uma outra situação, tá? Desconfie desses procedimentos mágicos que geralmente são caros e que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Às vezes não vai te custar nada além do dinheiro perdido. Às vezes pode custar a tua vida. Gente, a gente está dizendo aqui, chá emagrecedor, deu exemplo de gente que morreu, enzima emagrecedora, a doutora Alexandra acabou de dizer, não existe isso como estratégia segura, então eu dei o exemplo da minha paciente que se lascou laboratorialmente e tem uma atriz bem famosa processando empresa por causa disso. E aí, Alexandre, vem os meus colegas, nós vamos entrar naquele assunto indigesto, que são os implantes hormonais. Então, chip da beleza. Eu fui estudar para essa live, aí abri a live, estava lá o nome da artista que está usando e foi tendência, todo mundo usou. E eu tenho recebido cada vez mais pacientes usando chip da beleza. E eu estou muito chocada, Alexandre, porque, meninas, olhem só o que o Alexandre vai comentar agora. A Anvisa proibiu propaganda do chip da beleza. E vocês abrem o Instagram, tá lotado de gente fazendo propaganda. O chip da beleza, eu descobri que eu tenho uma paciente, Alexandre, não pode ser produzido em Santa Catarina. Então, quando alguém quer comprar, ele compra lá em São Paulo, ou seja, o Estado proíbe. Mas como a lei é estadual, a pessoa vai lá e compra no outro estado. Meu Deus, onde que nós estamos, Alexandre? Explique isso para mim, tá? Minhas pacientes usando implante hormonal. Eu achei que a Anvisa era algo importante, mas agora a Anvisa proibir, não dá diferença nenhuma. E não consegue comprar no estado, compra fora e o paciente usa. Dá uma ajuda aí. Aonde a gente está, não sei, porque está tendo guerra na Europa depois de 2 anos de pandemia, então eu acho que esse cenário que tu descreve combina com todo esse momento caótico que a gente vive. Mas, vamos lá. O Brasil é o local que tem um tal do chip da beleza. Não tem em outro lugar. O chip da beleza parte da utilização de implantes subcutâneos, tubinhos de plástico que põe embaixo da pele, dura 6 meses, 12 meses, e põe anabolizantes dentro. Depois de um movimento que nós fizemos no final do ano passado e gerou um documento que foi um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, assinado por mim, enviado para a Anvisa, no dia 22 de dezembro, soltou uma nota técnica onde ela realmente proíbe a propaganda de implantes de gestrinona, que é o principal, mas não o único, hormônio utilizado nesses implantes hormonais com o objetivo falsamente de tratar doença, mas sim estético como anabolizante. O que é uma coisa anabolizante? É algo que diminui massa gorda e melhora a massa magra. Uau, que legal! Diminui gordura e aumenta a massa magra. Mas sempre
associado a efeitos adversos. Então, a relação benefício-risco é assim, tem um benefício com risco gigantesco. Não é para usar, não está tratando doença, está errado, não tem indicação, por isso que foi proibido. Mas só um parênteses, Adriana. Tem ainda propaganda porque precisa da denúncia. Então, a Anvisa ela age reativa. Então, as pessoas têm que denunciar essas propagandas que ainda existem, mas que caiu significativamente. Mas ainda num comunicado da Anvisa nos últimos dias, para nós da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, outras atitudes serão tomadas. Então, existe uma possibilidade real de haver uma norma técnica proibindo isso de uma maneira mais marcada e não apenas a propaganda. Mas são passos. Eu quero deixar registrado que a Anvisa ela agiu rápido nessa situação, porque é uma situação que veio no meio da pandemia, onde o olhar era tudo de vacina, isso e aquilo, mas ela deu uma resposta em menos de 60 dias. Mas tem que dar passos para frente. Por quê? Porque continua sendo feito. As pessoas utilizam os implantes para objetivos estéticos e com riscos aumentados, porque quando põe debaixo da pele, se for, por exemplo, um implante não absorvível, é uma coisa, você pode tirar, porque ele não é, vamos lá, digerido embaixo da pele. Mas se ele for absorvível, você não tem como retirar. Então ele vai liberando aqueles hormônios e se der efeito colateral, não tem o que fazer por aqueles 6 meses. Isso é grave, é gravíssimo. E isso é feito por médicos que também, no afã de ganhar, eles começam a misturar vários hormônios. E aí é onde começa cada vez ficar pior, porque ele pega e diz assim para a paciente, tu quer o quê? Melhorar um pouco a libido? Tu quer ficar mais ativa? Tu quer ganhar massa magra? E isso é a mesma coisa que eu dizia assim, da cocaína. Cocaína também faz algumas dessas coisas. É por isso que alguém vai dar cocaína para o paciente, Adriana? Não! Então, qual é o absurdo? Nós estamos falando de drogas, substâncias químicas que podem ser usadas como fármaco, como medicamento ou podem ser usadas para o mal. Então, aqui, o que tem que ficar claro é que essa forma de tratamento de implantes hormonais, hoje em dia, ela é extremamente questionável no Brasil, sempre são manipulados, muitas vezes, como tu dissesse, vêm de outros estados, mandam, só que eu volto para o ponto que eu te falei antes. Pergunta se alguém que fala para um paciente usar implante hormonal, manda botar na farmácia, sempre no seu consultório. A motivação sempre está aqui. E a gente está falando de comprar um implante por 200, 300 reais e cobrar da paciente 5 mil reais. Isso é medicina? Eu tenho a minha dúvida. Vai precisar, né, Alexandre, alguém morrer também, porque se as pessoas morrem de chá emagrecedor, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de hormônio, então vai precisar alguém morrer para essa loucura ser controlada. E por último aqui, Alexandre, então meninas, por favor, prestem muita atenção no que está sendo dito. Nós estamos falando de coisas que comprometem a saúde e podem matar. Não é só, não tem autorização da Anvisa, não é à toa. Tem um motivo. Agora, por último, Alexandre, as meninas estão falando ali da canetinha de insulina, que, tô cheia de gente. É totalmente diferente isso, né, meninas? Aí vamos lá, Alexandre. Existe paciente que precisa de remédio para emagrecer, né? E eu sou a primeira, o Alexandre sabe disso, a encaminhar para tomar remédio para emagrecer. Não existe problema nisso, desde que feito com indicação, né, Alexandre? Hoje no Brasil, oficialmente, para tratamento de sobrepeso e obesidade, tem o Orlistat, que é aquele medicamento que diminui a absorção de gordura e sai pelas fezes, é a substância química, Orlistat. A gente ainda tem a sibutramina, que é uma medicação que tem uma receita controlada, B2, extremamente rigorosa, tem um consentimento assinado pelo médico, pelo paciente e pelo farmacêutico. Ela ainda existe no mercado. E a gente tem a liraglutida, que é o dispositivo, é uma caneta, como a Adriana falou, semelhante a canetas de insulina, mas não é uma insulina, né? O nome comercial, algumas pessoas estão escrevendo aqui que o nome comercial é o Saxenda, esse que tem indicação em bula para tratamento de sobrepeso acima de 27 kg por metro quadrado com comorbidades ou obesidade e MC acima de 30. E tem outras 2 canetas que têm indicação em bula fora do Brasil para tratamento de obesidade. Uma é a dulaglutida, que o nome comercial no Brasil é o Trulicity, e outra é a semaglutida e o nome comercial no Brasil é o Ozempic.
Na bula dessas duas canetas, no Brasil, elas não têm indicação para tratamento de obesidade, elas têm fora do Brasil. Existe um caminho que é os laboratórios, que são laboratórios, um europeu e outro americano, estão fazendo para indicação em bula, mas são medicamentos, quando fala dos medicamentos injetáveis, que é o agonista do receptor do GLP-1, que tem, quando bem indicado, muito mais benefício do que o risco. Todo remédio, eu já vi alguém botando ali, não sei o que tem efeito colateral. Todo remédio pode ter efeito colateral, inclusive a aspirina infantil. A pessoa pode tomar uma aspirina infantil e ter um choque anafilático. Então, aqui dizer que tem efeito colateral é chover no molhado. Pode ter efeito colateral. Qual é o risco de efeitos adversos? Do trato digestório. Pode ter náusea, o intestino pode mudar, acelerar um pouco, ou lentificar, pode ter diarreia ou constipação, mas geralmente são efeitos colaterais de leve intensidade que não impedem o uso. Se for um efeito colateral grave, o que tem que fazer? Parar. O medicamento é aplicado na barriga todo dia, mas tem que ter indicação médica. Qual é o problema, Adriana? Não vende sem receita controlada. Ou seja, qualquer um chega na farmácia porque a amiga falou, porque a manicure falou, porque algum profissional da saúde não médico falou, e vão lá e compram. E aí é onde começa a sacanagem, porque teve efeito colateral. Usou errado. Não era para ter usado, usou a dose errada. Então, o que precisa? Cara, de novo, a gente não fez medicina para ficar ali jogando truco. Estudou pra caramba, existe uma profissão, e é nessa profissão que tem um ato médico que é de prescrever remédio. Então, bem indicado, esses remédios podem ser úteis para pessoas que tenham utilidade e não tenham contraindicação. Sensacional. Meninas, encerrou-se o nosso tempo. Alexandre, eu amo você em lives. Amo, amo. Para mim foi super esclarecedor. Espero que para vocês também, meninas, ficou gravado. Passem para as amigas e vamos ajudar o mundo a ser um lugar melhor, né, Alexandre? Sensacional. Muito obrigada, querido. O objetivo, quando tu me convidou, eu falei no primeiro momento não, que eu estava com a agenda caótica. Sim. E tu me convenceu. Lutei, meninas, lutei. É a única live que eu fiz esse ano, não quero fazer tão cedo, porque dei uma demanda, mas eu acho que muda as pessoas que utilizam isso para o bem. Então, eu espero que todo mundo que esteja nos vendo consiga tocar no coração das pessoas para levar essa informação. E não precisa ser comigo, não precisa ser com a Adriana. Procurem pessoas sérias. Está cheio de médico sério, médica séria, nutricionista sério, homem ou mulher, tanto faz, gênero é bobagem. O que importa é a seriedade das pessoas. Procurem as pessoas para ajudar, porque sempre vai ter alguém que vai poder te orientar nessas dificuldades que tem a ver com o nosso envelhecimento, tanto homem e de mulher, e vocês, o climatério, tem essa transição que muitas vezes não é fácil, mas sempre dá para ajudar. Sensacional, Alexandre. Muito obrigada por abrir espaço na sua agenda. Eu tenho certeza que para as nossas pacientes vai fazer toda a diferença. E meninas queridas do meu coração, muito obrigada pela audiência. A gente se vê em abril. Beijo, pessoal. Beijo, Alexandre. Bom descanso. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.